Se você entrar numa livraria agora, você vai ver um monte de edição nova do clássico do George Orwell, 1984. Tudo bem que o mundo ficou mesmo um lugar meio esquisito nos últimos anos, o que aumentou o interesse por ficção científica e ficção especulativa. Mas não é só isso que explica por que nós temos tantas edições novas de 1984. É porque toda a obra do George Orwell entrou em domínio público no Brasil neste ano. Em Um Caso de Arte de hoje, você vai entender o que é o domínio público, o Sistema Internacional de Direitos Autorais e por que O Pequeno Príncipe está em domínio público quase que no mundo inteiro, menos na França. Os direitos autorais são protegidos por leis locais. Então, no território brasileiro, vale a lei brasileira. Mas o legislador no Brasil não está livre para criar uma lei do jeito que ele bem entender, porque ele está vinculado a tratados internacionais. O Tratado Internacional de Direito Autoral mais importante é a Convenção de Berna. Ao contrário de institutos como propriedade, direito de família, direito das sucessões, o direito autoral é razoavelmente recente. Ele existe, como nós conhecemos, há cerca de 300 anos. Sua fundação foi no Estatuto da Rainha Ana, de 1710. Inclusive, se você viu o filme A Favorita, de 2018, que deu o Oscar de melhor atriz a Olivia Colman, você sabe de que rainha a gente está falando. É claro que esse assunto de direito autoral nem foi tratado no filme, mas, enfim, fica o registro histórico de um momento importante para o surgimento do direito autoral. Depois da Revolução Industrial, ficou cada vez mais fácil que editores de um país copiassem textos de outros países. Então, por exemplo, editores da França copiavam textos alemães, os alemães copiavam textos italianos, e foi assim que surgiu a necessidade de regular o direito autoral em âmbito internacional. Essa é a origem da Convenção de Berna de 1886. O problema, vocês já até conseguem imaginar, é que essa convenção surgiu antes mesmo do nascimento do cinema, quando a fotografia estava ainda dando seus primeiros passos como arte. E é essa convenção que serve de base para as leis de direitos autorais do mundo, que tem que lidar com tecnologias do século XXI. A Convenção de Berna foi revista pela última vez nos anos 70 do século XX. E é por isso que existe um grande descompasso entre a forma como o direito autoral é regulado no seu sistema internacional e as leis nacionais de cada país, que precisam lidar com tecnologias que, obviamente, não eram previstas quando a Convenção de Berna foi criada. Mas na prática, qual é a importância da Convenção de Berna? Bom, em primeiro lugar, é porque ela é assinada por quase todos os países do mundo. Em segundo lugar, porque essa convenção estabelece quais são os padrões mínimos de proteção, quais são as regras mínimas de proteção que cada um dos países deve internalizar em suas próprias leis. O primeiro pilar da Convenção de Berna é chamado tratamento nacional. Um país não pode discriminar estrangeiros quando comparados aos seus próprios nacionais. As regras de direitos autorais dentro de um país devem valer para todos. Em segundo lugar, a Convenção de Berna estabelece que o direito autoral independe de formalidade. Ou seja, para você ter o direito autoral sobre uma obra, você não precisa fazer registro da obra em lugar nenhum. O direito autoral nasce com a criação da obra. Criou a obra, ela se encontra imediatamente protegida. E em terceiro lugar, é a Convenção de Berna que estabelece quais são os prazos mínimos de proteção. Por exemplo, o prazo mínimo de proteção para uma obra é vida do autor mais 50 anos após a sua morte. O Brasil, portanto, sendo signatário da Convenção de Berna, não pode criar prazos menores do que esse. Pode, contudo, criar prazos maiores, porque a Convenção de Berna estabelece também que esse é o prazo mínimo, não impondo um prazo máximo. É assim que o Brasil estabelece hoje que o prazo de proteção geral é vida do autor mais 70 anos. É o mesmo prazo, por exemplo, da União Europeia. Bom, mas se cada país do mundo tem um prazo diferente, isso deve dar algum tipo de confusão, não? Dá sim. O Canadá, por exemplo, tem um prazo menor do que o Brasil. O Canadá utiliza o prazo mínimo da Convenção de Berna, de vida do autor mais 50 anos.
E é por isso que o George Orwell, a obra do George Orwell, já está em domínio público no Canadá há 20 anos. É claro que isso gera algum tipo de conflito no acesso de obras na internet e na importação ou exportação de obras que estão em domínio público num lugar, mas continuam protegidas em outro. Mas se a existência de prazos diferentes gera problemas, como que os países regulam isso? A Convenção de Berna estabelece que cada país é autônomo para decidir sua regra de conexão entre o seu prazo e o prazo de outros países. O Brasil, por exemplo, escolheu a melhor regra, na minha opinião, que é aplicar o seu prazo de proteção independentemente da origem da obra ou da origem do autor. Então, o prazo de proteção da lei brasileira vai se aplicar a todas as obras do mundo. E funciona assim. O prazo normal é a vida do autor mais 70 anos, contados sempre de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor. Exceto para fotografias e obras audiovisuais, como filmes, porque nesses casos, o prazo de 70 anos é contado não da morte do autor, mas da divulgação da obra e sempre a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à sua divulgação. Então veja só, pensa aqui comigo. George Orwell morreu em 21 de janeiro de 1950. O prazo de proteção começa a contar em 1º de janeiro de 1951. Você coloca aí 70 anos e então a gente chega em 1º de janeiro de 2021. E é por isso que toda a obra dele entra em domínio público no Brasil e nos países que têm prazo de 70 anos, como o Brasil e como a União Europeia, em 1º de janeiro de 2021. Como vocês podem ver, o domínio público se aplica sobretudo a essas obras que nós já consideramos clássicas, né? E que são obras imortais, obras que resistiram ao tempo. Tenho certeza de que você também gosta de obras em domínio público. Conta aqui nos comentários pra gente qual sua obra favorita que está em domínio público. Como nem todos os países adotam uma regra fácil como a brasileira, a situação pode se tornar verdadeiramente complicada. Vejam só o caso da França. Por causa das duas grandes guerras mundiais em que o país esteve envolvido ao longo do século XX, a França optou por prazos de prorrogação de guerra. Isso inclui também dar prazos maiores para obras de autores que morreram em combate. O Antoine de Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, um clássico que todo mundo conhece, morreu em combate. Ele morreu na queda do avião que ele pilotava em 1944 e foi por isso que a sua obra foi concedido um prazo maior de proteção. O que está acontecendo com George Orwell no Brasil neste ano aconteceu também com Antoine de Saint-Exupéry 6 anos atrás, porque O Pequeno Príncipe também entrou em domínio público no Brasil em 1º de janeiro de 2015. E aí, se você consultar alguma livraria online, você vai ver que são muitas as adaptações do Pequeno Príncipe para o Brasil, incluindo livros de colorir e a apropriação do personagem por alguns personagens da literatura brasileira. Não tem problema nenhum, o domínio público serve exatamente para isso. No final das contas, o que é o domínio público? Bem, eu posso adiantar dizendo que o domínio público é o esgotamento dos direitos patrimoniais, o fim do monopólio que o Estado confere ao criador ou ao titular da obra, permitindo que todo mundo possa fazer uso dela. Mas o que são os direitos patrimoniais? E qual o limite do que você pode fazer com a obra fica para os nossos próximos vídeos. No nosso próximo episódio, vamos falar de um assunto que esteve presente na internet nos últimos anos e que parece que não tem fim. A quem pertencem os direitos de uma obra criada por animais? Instigante isso, não é? A gente se vê no próximo episódio.